Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Hoje a notícia que eu tenho para vocês é que vocês com certeza já estão ouvindo desde ontem a morte do terrorista, do bandido, do sanguinário Soleimani. Ele que era o número 2, digamos assim, lá do Irã, aliado ao Ali Khamenei, e que já havia prometido varrer Israel do mapa. E ontem os Estados Unidos fizeram um ataque cirúrgico, com uma precisão muito cirúrgica, ao carro em que este terrorista estava. Ele que assassinou centenas de pessoas naquela região, incluindo americanos, e nas investigações ele estava planejando um ataque mais violento ainda. E todo bandido, todo cruel, um dia chega a seu fim. E as notícias que você está aí vendo no Iron News sobre o ataque aéreo, e que o Mike Pompeo defendeu a decisão de Trump de atacar e matar Soleimani. E logo acima tem que o Irã alerta que a sua vingança será violenta por ter matado o Soleimani. Neste outro site do Al Jazeera, nesta primeira manchete, tem que o Irã pranteia, chora a morte do Soleimani, e eles declararam 3 dias de luto nacional. Então vamos ver o que vai ocorrer depois desses 3 dias. E a matéria de baixo é que a morte do Qassem Soleimani foi um ato de guerra. Então veja como o mundo, a China e a Rússia já foram contra. O mundo está se armando. Nessa outra matéria aqui diz que o Irã promete que a resposta depois da morte... Interessante que as manchetes internacionais colocam comandante. Na realidade era um terrorista sanguinário. Então o Irã promete uma resposta devastadora. E tinha um programa de televisão humorístico que dizia: a vingança será maligna. Pois é, a vingança do Irã será... Eles prometem ser uma vingança maligna. E nesse outro site aqui do Are We Living the Last Days, estamos vivendo os últimos dias, para você ver como foi preciso o ataque. E acredita-se que a informação da CIA foi por meio do Mossad, que o que se encontrou deste bandido e que pôde identificá-lo foi somente o seu anel. Essa primeira manchete aí diz que ele foi rasgado aos pedaços por um míssil, e do seu corpo tinha como identificação somente o seu anel. Então não sobrou nada dele. Ele que matou tantos, até a própria população do Irã, nesses levantes que houve agora, ele mandou matar a população. Ele era temido e era respeitado dentro do Irã por ser exatamente um homem frio, calculista e sanguinário. E a manchete de baixo é que os iranianos queimam as bandeiras britânicas em Teherã e prometem uma vingança devastadora pela morte do Soleimani. Aí no Koenig, o Ali Khamenei alerta que a vingança será devastadora, e harsh revenge, e que o Pompeo entende que foi a decisão certa. Então aí está a foto na hora do ataque, que foi preciso. Eles tinham tanta convicção que os Estados Unidos nunca iria agir, que ele nunca se precaveu. Andava tranquilamente como se fosse um semideus ou um deus, que nada iria atingi-lo, pois só sobrou dele o anel. Mas vamos agora a um comentário que desde ontem que os jornais e os canais do YouTube, de todos nós que lidamos com as profecias bíblicas, não param de pipocar. Essa guerra indo para frente, e acreditamos que realmente vai, se você fizer uma análise da Primeira e Segunda Guerra, começaram com uma coisa muito simples. Um ataquezinho pequeno, ou a morte
de um duque e começou-se a guerra. Podemos esperar que o próximo ataque do Irã, depois desses 3 dias de luto, será contra Israel, que eles querem atingir os Estados Unidos por meio de Israel. Agora você imagina como não está a tensão de todos ali em Israel, porque sabem que realmente vem uma retaliação e que as milícias, o Hamas, o Hezbollah, todo este povo está no encalço de Israel. O que nos chama a atenção da gravidade desse assassinato, dessa matança deste bandido, é porque agora não tem mais limite à escalada da violência. Como o próprio Irã disse, a liderança, foi um ato de guerra. Se essa guerra for para frente, vai envolver ali todo o Oriente Médio. A Rússia não vê a hora de destruir Israel também, principalmente porque agora Israel descobriu uma grande quantidade de gás natural. Se eu não falar nesse vídeo, falo em um outro do que aconteceu. Então a Rússia, como diz na gíria, quebraram as pernas deles, porque eles fornecem gás para a Europa e agora Israel vai fornecer. Então, mais um motivo para odiar, sem falar que a Turquia também está nessa jogada contra Israel. A profecia de Ezequiel 38, 39, ela está bem desenhada e talvez este seja o momento que tudo vá acontecer. Mas há uma coisa ainda que está no ar. Quando nós vemos a profecia de Ezequiel 38, 39, não vemos ninguém levantando-se a favor de Israel. E todos nós sabemos que os Estados Unidos hoje são um grande aliado de Israel. Talvez alguma catástrofe aconteça nos Estados Unidos que vai impedir o Trump de agir, porque ele vai ter que socorrer os feridos. E aí todo este povo vai marchar contra Israel, mas com sede de vingança. E biblicamente todos nós sabemos que ao final desta guerra, o que sobrar dela, surge o anticristo para fazer o pacto de paz entre Israel e as nações ali envolvidas. Por isso, da gravidade deste momento, que todos nós estamos atentos, olhando para essa situação, porque agora não há mais limites. Foi morto um dos cabeças do Irã e eles agora estão com mais ódio do que nunca, porque achavam que os Estados Unidos, como na época do Obama, que era um aliado deles, era só de capa dizendo que não era. O Obama foi um dos grandes aliados do mundo muçulmano, foi quem cedeu armas para o Irã, e agora estão vendo que o novo presidente não é mais aquele amiguinho que eles tinham. Então fiquemos atentos, muito atentos a esses fatos, porque se essa guerra tomar a proporção que estamos achando que vai tomar, então estamos de malas prontas, passaporte selado, carimbado e assinado para partir. Como está a sua vida? Como está o seu caminho na santidade? Se você tem algum pecado que está atormentando a sua alma, a sua mente, livre-se urgente, porque não sabemos quanto tempo vai durar estas escaramuças de guerra. De uma hora para outra pode estourar tudo aquilo ali. O pavio já foi aceso agora. Com a morte desse terrorista, tudo pode acontecer de agora para frente. Todos estão preparados. O Netanyahu, que foi fechar o acordo do gasoduto, eu vou ler essa matéria para vocês, voltou imediatamente para Israel, fechou as fronteiras, está todo mundo se preparando para um grande ataque. Momentos importantes para nós, noiva do Cordeiro, que não aguentamos mais estar aqui, estamos focados nas profecias, estamos acompanhando, enquanto muitos estão cegos,
fazendo planos para 2020, nós estamos focados nas profecias que estão acontecendo à nossa vista. Então, acompanhe de perto, continue orando, não pendure suas harpas no salgueiro, o ataque está grande em todos nós, mas lembrem-se que o nosso socorro vem do alto, vem do Senhor que fez os céus e a terra, e que o Senhor breve estará conosco naquele grande banquete, que breve estaremos com o Senhor, rompendo esta gravidade e nos encontrando com o Senhor nos ares. Fiquemos muito atentos ao desenrolar deste fato que agora é sem precedentes. Que Deus te abençoe poderosamente. Continue firme no Senhor, e se você não está firme, urja, corra, acelere esse processo de santificação. Porque quando tudo estourar, não sei quanto tempo vamos ter. 2020 começou, e já com esta surpresa. E não me sai da cabeça aquela revelação que o Senhor disse: estão se preparando para um festejo, mas se soubessem do que está por vir, estariam nas praças clamando e chorando. Se soubessem do que está por vir. O Senhor não falou datas, não falou dia, não falou mês, apenas se soubessem do que está por vir. Que Deus te abençoe poderosamente. Continuemos ligados, orando uns pelos outros, porque Jesus está voltando.